Ela tinha 12 anos e abriu mão das férias para trabalhar de balconista na lojinha de presente dos tios, no interior de São Paulo. Décadas depois, ela virou a primeira mulher brasileira a ficar bilionária pelo próprio esforço, dona de uma das maiores redes de lojas do país. Você conhece o nome dela, tá na fachada de milhares de lojas. Mas tem uma coisa que quase ninguém percebeu. Em algum momento, aquela loja de eletrodomésticos parou de ser só uma loja e virou um banco. Essa é a história da balconista que virou banco. Fala pessoal, bem-vindos ao Código 171, o podcast que conta as histórias reais por trás do dinheiro e do poder. Eu sou o NJ e hoje o terceiro episódio da série Os Donos do Dinheiro. Nos 2 primeiros, a gente falou de crédito, a Leila da Crefisa emprestando pro aposentado, o Nubank com cartão sem tarifa. E hoje, a história é diferente. E em parte, muito mais bonita. É a história de uma mulher que começou do zero. De verdade, do zero. Uma menina de 12 anos, balconista numa lojinha do interior, que virou a primeira brasileira bilionária feita por mérito próprio. Luísa Trajano. A cara da Magalu. Mas, mesmo numa história inspiradora dessas, tem um detalhe escondido que combina demais com essa série. Porque, em algum ponto do caminho, a loja de liquidação fantástica virou uma máquina financeira. Virou banco. E hoje eu quero entender como e por quê. Bora? Franca, interior de São Paulo, anos 50. Existe uma lojinha de presentes chamada Cristaleira, de um casal, Luísa Trajano Donato e Pellegrino Donato. Repara no nome da mulher, Luísa Trajano. Ela é tia. E aqui tem uma curiosidade que quase ninguém sabe. A Luísa, do Magazine Luiza, não é a Luísa Trajano famosa. É a tia dela, a dona original. Inclusive, o nome da loja saiu de um concurso na rádio da cidade. Os moradores votaram e escolheram Magazine Luiza, em homenagem à tia. E a sobrinha? A sobrinha também chamava Luísa Helena Trajano. Nasceu em Franca, em 1948. Com 12 anos, ela abriu mão das férias escolares para trabalhar de balconista na loja dos tios. Não por necessidade extrema, mas para poder dar presentes, ter o próprio dinheiro. E ela gostou. Voltou no ano seguinte e no outro. Ela estudou direito, mas nunca divulgou um dia sequer. Porque a essa altura, ela já tinha o comércio no sangue. Passou por tudo dentro da loja. Vendedora, gerente, superintendente, e aprendeu o negócio de baixo para cima, degrau por degrau. E em 1991, a tia fez o convite. Assume a companhia. Luísa Helena assumiu. E foi aí que a Magazine Luiza deixou de ser uma rede de lojas de interior e começou a virar uma gigante nacional. Aqui eu preciso dar o crédito que a Luísa merece, porque ela enxergou coisas antes de todo mundo. Lá em 1992, a internet praticamente não existia no Brasil. E a Luísa criou uma coisa chamada loja virtual. Funcionava assim. Você ia numa loja física, mas sem produtos nas prateleiras. Tinha um vendedor e um terminal. Você via o produto numa tela, comprava e recebia em casa. Em 1992, ela inventou o e-commerce assistido, antes do e-commerce existir. Isso virou até um estudo de caso em Harvard. E foi só o começo. Ela criou a liquidação fantástica,
Aquele saldão de janeiro que virou tradição. Quando a internet chegou para valer, o Magalu já estava pronto. Site, aplicativo, marketplace. E em 2011, a empresa abriu capital na bolsa. E em 2011 e 2020, a ação da Magalu teve uma das maiores valorizações da história da bolsa brasileira. Quem investiu cedo e segurou, multiplicou o dinheiro centenas de vezes. A Luísa virou um símbolo. A primeira brasileira bilionária por mérito próprio. Chegou a quase 29 bilhões de reais em 2021. Virou referência em diversidade, trainee para negros, maioria feminina na liderança, virou uma das mulheres mais influentes do Brasil e do mundo, segundo a imprensa internacional. Mas agora vem a parte que interessa para essa série. Como é que essa loja virou um banco? Deixa eu segurar um segundinho. Se você gosta de entender como o dinheiro, poder e golpe mudaram esse país, é exatamente isso que a gente faz aqui toda semana. Aperta para seguir agora aqui no Código 171, aí você não perde nenhuma. Para entender por que a Magalu virou banco, você tem que entender uma coisa dura sobre o varejo. Vender eletrodoméstico dá pouco lucro. Parece mentira, mas é verdade. A margem de uma geladeira, de uma TV, de um celular é apertadíssima. A concorrência é brutal, todo mundo cobra o preço do outro. E às vezes a loja vende o produto quase no precinho de custo. Então, onde é que está o dinheiro? Ele está no como você paga. Pensa na cena clássica. Você entra para comprar uma TV de R$ 2.000 e o vendedor pergunta: E aí, vai como? Carnê, cartão da loja, eu faço em 12 vezes. Nesse momento, a venda deixa de ser simplesmente uma venda de TV e passa a ser uma operação de crédito. Porque quando você parcela, tem juro embutido. Tem cartão da loja que rende para a loja. Tem seguro, tem garantia estendida. E é aí, nesse parcelamento, que mora o lucro de verdade. O varejo popular brasileiro descobriu isso faz tempo. A venda do produto é a isca. O crédito que é o negócio. E a Magalu foi fundo nisso. Criou uma financeira em parceria com o Itaú, a Luizacred. Emitiu milhões de cartões de crédito. 7 milhões. Numa contagem recente. Criou o Magalu Pay, a conta digital, o carnê digital, a maquininha para os vendedores do marketplace. E juntou tudo numa operação que eles chamam de Magalu Bank. Os números são de banco mesmo. A operação financeira do grupo movimenta mais de 25 bilhões de reais por ano em pagamentos. A carteira de crédito passa de 20 bilhões. E em 2025, o Banco Central autorizou a Magalu a ter a própria financeira, a Magalu Pay. Uma loja de eletrodomésticos, virando instituição financeira oficial. E não é só a Magalu. A Casas Bahias faz isso, Mercado Livre faz isso, todo grande varejo faz isso. Porque todos descobriram a mesma verdade. Você não ganhava vendendo o produto, você ganhava financiando o produto. Mas essa história tem um outro lado. 2, na verdade. O primeiro é sobre a própria empresa, porque a Magalu, que parecia imbatível, sofreu um baque enorme. Lembra que a ação subiu centenas de vezes em 2020? Pois é, depois ela despencou. Entre 2021 e 2023, a ação da Magalu derreteu mais de 90%. A Luísa saiu da lista de bilionários em dólar. E em 2023, a empresa teve prejuízo de centenas de milhões. O que aconteceu? Juros altos, a Selic subiu e o crédito ficou caro. E aí a mágica se inverteu. Quando você depende de vender no crediário, juro alto
é veneno. O cliente compra menos e a dívida da própria empresa fica mais cara. O mesmo motor financeiro que impulsionou a Magalu na subida, puxou ela para baixo na descida. E tem o segundo lado, que é mais delicado. Quando um varejo popular vira banco, quem é o cliente desse crédito? Muitas vezes é a pessoa de renda mais baixa, que compra a geladeira em 12 vezes, porque não tem como pagar à vista. E o parcelamento do varejo, com juros e taxas, pode ser caríssimo. Existe um debate real sobre isso. De um lado, é acesso. A pessoa consegue ter a geladeira que precisa hoje. Do outro, é endividamento. Ela paga muito mais caro no fim e às vezes se enrola. É o mesmo dilema da Crefisa, do episódio da Leila. Só que numa embalagem simpática de loja de bairro. Importante deixar claro que isso não é ilegal, não é ilegalidade. É o modelo de varejo brasileiro legal, comum, usado por todo mundo. Mas faz parte da história honesta dizer que o crediário que democratiza o acesso é o mesmo que pode endividar quem tem menos. Então, o que a gente faz com a história da Luísa Trajano? Aqui, diferente dos outros episódios, o saldo pende bastante para o lado admirável. E é justo dizer isso. Porque é difícil não respeitar essa história. Uma mulher num país, numa época de empresário, homem, que começou balconista aos 12 anos, que enxergou o e-commerce antes de todo mundo, que construiu um gigante e ainda usou esse poder para empurrar a diversidade de verdade. Isso é raro e é real. Só que essa série não é sobre biografia bonita. É sobre entender de onde o dinheiro vem. E a lição do episódio de hoje é essa. O varejo que você conhece não é bem o que parece. A loja não vive de vender geladeira. Ela vive de te financiar a geladeira. O produto na vitrine é só a porta de entrada. O crédito é a casa toda. E isso explica uma coisa maior, que vale para a série inteira. Por que toda grande empresa quer virar banco? Loja, aplicativo de corrida, marketplace, companhia aérea, todo mundo lançando cartão, conta, crédito. E a resposta é simples. Porque o produto dá pouco lucro e o dinheiro dá muito. Quem entende isso, entende o capitalismo brasileiro moderno. A Luísa Trajano é, sem dúvidas, uma das maiores empreendedoras da história do Brasil. E, ao mesmo tempo, a Magalu é um exemplo perfeito de verdade dessa série. As empresas que a gente acha que vendem coisas, na real, vendem crédito. As duas coisas são verdade. Uma não apaga a outra. Fica com essa para pensar. Da próxima vez que um vendedor te oferecer 12 vezes sem juros, ou no cartão da loja, lembra, ali não é um favor. Ali é, provavelmente, onde a loja mais ganha. Não tem nada de errado nisso, só é bom você saber. Esse foi o Código 171, eu sou o NJ e quinta-feira vai sair um episódio especial comigo e com a B. Se você gostou, manda esse episódio para uma pessoa, uma só. Segue a gente aqui no Spotify, no Instagram, @podcast Código 171. Se você estiver pelo YouTube, se inscreva e deixe um comentário. Valeu e até lá!